E uma sacerdotisa de nome Almitra pediu que lhes falasse sobre a religião. Profeta de Deus em busca do Supremo, antes de nos deixar, fala-nos e dá-nos algo da tua verdade. E Al-Mustafá, o eleito e o bem-amado, erguendo lentamente a cabeça, disse-lhes: quem pode separar a sua fé de suas ações ou a sua crença de seus afazeres? Na vossa vida cotidiana está o vosso templo e a vossa religião, e todas as vezes que penetrai nela, levai convosco todo o vosso ser. Se quereis conhecer a Deus, não deveis transformá-lo em um altar. Olhai à vossa volta e vê-lo-ei brincando com os vossos filhos. Olhai para o alto e vê-lo-ei andando entre as nuvens, abrindo seus braços no relâmpago ou descendo pela chuva. Vê-lo-ei sorrindo entre as flores ou agitando suas mãos entre as árvores. Quereis conhecer a Deus, o segredo da morte e da vida, mas como podereis descobri-lo se não o procurardes no coração da própria vida? Vida e morte são uma e mesma coisa, e se quereis realmente contemplar o espírito da morte, abri amplamente as portas do vosso coração ao corpo da vida. Na profundidade de vossas esperanças e aspirações, dorme o vosso silencioso conhecimento do além, e como sementes que sonham sob a neve, os vossos corações sonham com a primavera. É somente quando beberdes do rio do silêncio que podereis cantar, e é somente quando chegardes ao cume da montanha que começareis a subir, e é somente quando a terra reivindicar os vossos corpos que podereis conhecer a verdadeira religião e a verdadeira vida. Olá, seja bem-vindo e bem-vinda à segunda parte do vídeo sobre ética e moral. No primeiro vídeo, nós iniciamos citando trechos da obra O Profeta, de Khalil Gibran, trechos que falavam sobre a questão do bem e do mal e sobre o conhecimento. E da mesma forma, nós também iniciamos esta segunda parte do vídeo usando mais uma vez esta obra de Khalil Gibran, agora falando sobre a religião e a morte. E não foi por acaso que nós fizemos isso. Por que nós utilizamos este recurso? Porque os filósofos que nós trabalhamos no primeiro vídeo, sobretudo os filósofos gregos como Sócrates, Platão e Aristóteles, a parte da ética e da filosofia moral correspondente ao pensamento desses filósofos, de alguma forma eles estavam preocupados com a questão do bem, inclusive o que viria a ser o bem supremo ou o bem maior. Por isso, no primeiro vídeo, falamos sobre o bem e o mal, citando a obra O Profeta. E da mesma forma agora, porque uma outra forma que nós temos de pensar sobre a ética e a moral é a partir da sua relação com a religião. E mais uma vez, utilizando este recurso, iniciamos até de uma forma poética a segunda parte do vídeo sobre ética e moral que nós vamos debater a partir de agora. A religião está de tal forma presente na nossa sociedade que boa parte das pessoas pautam suas ações de acordo com mandamentos divinos que são, em sua essência, mandamentos morais. Se nós analisarmos as mais diferentes religiões a partir de seus livros e obras, como por exemplo a Bíblia no cristianismo, ou ao Corão no islamismo, ou as obras das filosofias das religiões orientais, o Bhagavad Gita, o livro dos Vedas, os Upanishads, nós veremos que todos eles contêm em seus ensinamentos mandamentos morais, que dizem como os seus seguidores devem se comportar e agir vivendo em sociedade. Do alto da cruz vos contemplo, homens de boa vontade, de todas as raças e crenças. Estas vos dividem, a minha palavra vos unifica. Não falo somente aos cristãos, mas a todos os meus filhos, que são os justos da terra, qualquer que seja sua raça ou fé. Falo a todos, não considerando vossas diferenciações humanas. Minha palavra é universal, como a luz do sol. Procurai o bem, procurai onde quer que esteja. Justos e injustos se encontram sobre a terra, uns ao lado dos outros, para provações recíprocas. Achá-lo-ei juntos, os verdadeiros e os falsos, usando todos o mesmo nome da verdade. Minha religião mais profunda não tem forma terrena, não possui nenhuma dessas exterioridades próprias da matéria e da imperfeição humana, as quais sempre foram a base de todos os abusos.
o meu altar é a dor. A minha oração é o amor. A minha religião é a união com Deus, no pensamento e nos atos. Acima de todas as formas que vos dividem, ó homens da terra, eu sou o princípio que vos une ao meu amor. Há muito o que falar sobre ética e moral. Precisaríamos de vários vídeos para falar de cada filósofo e de cada religião. Nesses vídeos que nós estamos trabalhando este tema, nós procuramos então selecionar alguns filósofos, alguns dos mais estudados nesse campo, como por exemplo no caso de Aristóteles, que nós citamos de uma maneira mais específica no primeiro vídeo, e não teríamos como falar sobre ética sem citar um filósofo da modernidade chamado Kant. De alguma forma, nós estamos percorrendo um pouco do trajeto da história da filosofia. Na verdade, nós iniciamos propondo algumas reflexões gerais do ponto de vista da moral no primeiro vídeo, trabalhamos alguns conceitos e definições de ética e moral e falamos principalmente dos filósofos gregos, desses grandes sábios da Grécia Antiga. Iniciamos este vídeo falando sobre ética e religião porque a filosofia na Idade Média sofreu uma forte influência, sobretudo da religião cristã, de tal modo que nós podemos dizer que a filosofia era uma espécie de serva da teologia. Os padres da Idade Média, ao procurar conciliar a fé com a razão, ou ao procurar encontrar uma justificação racional para os dogmas da religião, buscaram esse conhecimento sobretudo nos filósofos gregos como Platão e Aristóteles. E desse ponto de vista, a gente também pode pensar como a filosofia moral ela está, no período da Idade Média, fortemente ligada à questão religiosa. Nós poderíamos citar, por exemplo, filósofos como Santo Agostinho, que sofreu uma forte influência do Platão, ou São Tomás de Aquino, no período da Escolástica, que sofreu uma forte influência das ideias de Aristóteles. Mas agora é hora de falarmos sobre os filósofos modernos. Poderíamos falar do Spinoza, um filósofo holandês, conhecido por sua obra Ética Demonstrada à Maneira dos Geômetras de influência racionalista, mas vamos falar principalmente sobre o filósofo Kant. Não teríamos como falar sobre esses temas da ética e da moral sem levar em consideração as significativas contribuições que este filósofo alemão deu para o estudo da ética e da moral no campo filosófico. A filosofia de Kant é conhecida como filosofia crítica, e a partir da publicação de suas obras como A Crítica da Razão Pura e A Crítica da Razão Prática, podemos falar de uma razão teórica e de uma razão prática. Não são duas razões, mas apenas uma. Uma que concerne ao conhecimento, a razão como faculdade teórica, e outra que se refere à moralidade das ações, a razão como faculdade prática. Como crítica da razão, a filosofia de Kant procura responder questões que ele considerava fundamentais, tais como: o que posso saber, cuja resposta é dada pela metafísica; o que devo fazer, cuja resposta é dada pela moral; o que posso esperar, cuja resposta é dada pela religião; e, finalmente, o que é o homem, cuja resposta é dada pela antropologia. A questão sobre o que devemos fazer, podemos pensar questões correlatas como: por que devemos nos submeter a uma lei moral? Ou o que pode motivar o homem a agir moralmente? Pensar a racionalidade humana do ponto de vista da razão prática, como nos propõe Kant, que se refere à moralidade das ações, nos remete às noções de liberdade, autonomia e dever. Existe uma relação entre liberdade e autonomia da vontade, pois ser livre, segundo Kant, significa adotar e obedecer às leis prescritas de forma autônoma e de forma também relativamente independente de qualquer determinação externa. À ideia de liberdade e autonomia da vontade é preciso acrescentar a ideia de dever, e não é à toa que a moral kantiana é chamada também de uma moral do dever. Uma moral que não se refere a este ou aquele indivíduo em particular, mas a todos, indistintamente. Kant entende a necessidade de uma imposição da ação pelo dever, pois para ele a vontade humana não é absolutamente boa, e nem sempre age de acordo com a razão, podendo deixar-se levar pelos desejos e pelas paixões. Por isso, ele defende a necessidade de que a vontade dela deve se submeter a uma lei geral. Essa lei deve ser reconhecida pela razão, e Kant fez uso de uma fórmula que ele chamou de imperativo, que funciona como um mandamento, ou seja, regras que expressam o caráter objetivo da ação.
Em sua filosofia moral, Kant faz uso de conceitos que ele chama de imperativos divididos em imperativos categóricos e imperativos hipotéticos. As leis morais são expressas na forma de um imperativo categórico, e as três formulações do imperativo categórico são a fórmula da lei universal, que diz: age somente em concordância com aquela máxima através da qual tu possas ao mesmo tempo querer que ela venha a se tornar uma lei universal. A fórmula da humanidade, que diz: age por forma a que uses a humanidade, quer na tua pessoa como de qualquer outra, sempre ao mesmo tempo como fim, nunca meramente como meio. E a fórmula da autonomia, que diz que devemos agir por forma a que possamos pensar em nós próprios como legisladores autônomos apenas se seguirmos as nossas próprias leis. Como podemos perceber, Kant constrói uma complexa filosofia com destaque para suas análises sobre a racionalidade humana. A última parte do nosso vídeo será dedicada aos filósofos contemporâneos. Naturalmente, não temos aqui como trabalhar várias doutrinas do ponto de vista da filosofia moral, e nem a nossa intenção. Naturalmente, nós pretendemos trabalhar vídeos específicos para abordar cada um desses temas que estão sendo trabalhados aqui de uma forma geral nestes vídeos. Mas vamos pegar dois modelos de ética que a gente pode dizer que estão nos antípodas uma da outra. Elas partem de princípios bem diversos uma da outra. A moral decorrente da filosofia existencialista de Jean-Paul Sartre e Simone de Beauvoir e a ética espiritualista do filósofo e pensador italiano Pietro Ubaldi. Jean-Paul Sartre faz parte, juntamente com Albert Camus, Merleau-Ponty e Simone de Beauvoir, de uma geração de intelectuais franceses que tiveram como pano de fundo a Segunda Grande Guerra e a Guerra Fria, e que por isso sentiram a necessidade de pensar o papel dos intelectuais frente aos processos de transformação e mudança social. Juntamente com Simone de Beauvoir, Sartre se engajou em diferentes causas, como a defesa da independência da Argélia, a denúncia dos crimes de guerra cometidos pelos Estados Unidos contra o Vietnã, o apoio à Revolução de Maio de 68 e o apoio à Revolução Cubana. As doutrinas existencialistas atribuíram um papel bastante relevante ao conceito de liberdade. E, de fato, quando nós pensamos na ética ou quando nós fazemos esta análise do comportamento humano, não há como levar em consideração, fazer uma reflexão a este respeito, sem levar em consideração o papel da liberdade. As doutrinas existencialistas tomam como ponto de partida de suas reflexões a ideia de liberdade, seja o existencialismo de Kierkegaard, o existencialismo de Sartre, ou da Simone de Beauvoir. É de Sartre a frase de que nós, seres humanos, estamos condenados à liberdade. Não se trata de negar que existem certas determinações da existência humana, como, por exemplo, eu não escolhi o meu nome, não escolhi o local do meu nascimento, nem escolhi esta forma física. Mas uma vez lançados no mundo, nós não temos como fugir à nossa liberdade. Se nós escolhemos nos tornar um escritor, ou um professor, ou um jogador de futebol, tudo isso faz parte do resultado das nossas próprias escolhas. Inclusive o Sartre vai dizer que ninguém nasce covarde ou herói. Nós nos tornamos covarde ou nos tornamos heróis fruto das nossas próprias escolhas e determinações. Da mesma forma, a famosa frase de Simone de Beauvoir de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher, ou melhor, de que não se nasce mulher, torna-se mulher, ela de alguma forma estende a ideia existencialista do princípio de que não existe uma essência pré-determinada para o campo feminino da mulher, na sua famosa obra O Segundo Sexo, que é onde está essa frase. Então a Simone, da mesma forma que o Sartre propõe essa reflexão da ideia de que é a existência que precede a essência, de que não existe uma natureza humana que predetermine as nossas ações, a Simone de Beauvoir propõe então que se amplie
essa análise e essa discussão também para o campo da mulher. Então, se eu escolho, no caso, a mulher, se ela escolhe ser mãe, ou se ela escolhe não seguir esse papel da maternidade, se ela quer ser dona de casa, ou se ela prefere ter a sua própria autonomia e independência, tudo isso são frutos de suas próprias escolhas e determinações. Então, não se nasce mulher como se existe uma essência, uma natureza humana fixa e estabelecida que diga como ela deve ser, mas é o resultado das escolhas que ela vai adquirindo ao longo da sua existência que vão determinar a sua essência. Para finalizar, vamos falar do filósofo e pensador italiano Pietro Ubaldi. A ética de Ubaldi deve ser compreendida à luz de um sistema mais amplo de ideias que, conforme o próprio autor nos orienta, está contido em obras como A Grande Síntese, a sua primeira grande obra, Deus e o Universo, O Sistema e Queda e Salvação. A ética de Ubaldi parte de um princípio bem diverso das doutrinas existencialistas de Sartre e Simone, que negam a existência de uma natureza humana. A ética de Ubaldi é uma ética espiritualista, que toma como princípio fundante a existência de Deus, a existência do Espírito e de que esse Espírito evolui ao longo de vidas sucessivas, cujo principal propósito e objetivo é aperfeiçoar-se cada vez mais e melhor. Da mesma forma como Ubaldi fala de uma evolução do espírito, ele também vai falar de uma evolução da ética. A ética ela é relativa, progressiva e proporcional ao estado de adiantamento do espírito e ao conhecimento por ele atingido sobre a lei de Deus. A cada nível evolutivo corresponde uma ética relativa que se transforma assim que o indivíduo sobe de um nível a outro na escala da evolução. Podemos tomar como exemplo o próprio cristianismo. A ética dos antigos, que se baseia na lei de Talião, olho por olho, dente por dente, e a ética do Novo Testamento, que se baseia no amor, o amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Os níveis de evolução mais adiantados são orientados por uma psicologia diferente, o que implica uma ética e uma forma de agir também diferente. Neste nível, não há mais lógica no egocentrismo, e a rebeldia é vista como uma atitude infantil e ingênua. Compreendendo os princípios que regem o funcionamento orgânico do universo e a lei divina que tudo rege, o evoluído entende que só há um caminho a seguir, e convencido disto, ele procura se colocar espontaneamente em harmonia com a ordem e a sabedoria da lei de Deus que tudo rege. Nos níveis mais adiantados, predomina a justiça, a ordem, o equilíbrio, a reciprocidade de direitos e deveres, a obediência à lei de Deus. Obediência que não é uma adesão cega a uma ordem que não se compreende. Quanto mais o espírito evolui, mais ele entende e sente que há mais sabedoria em obedecer do que desobedecer à lei de Deus. Fundir a sua vontade com a vontade soberana do Criador em um impulso de amor, sabedoria e paz. Uma outra forma de pensar a ética em Ubaldi é relacionando os diferentes tipos de personalidade com a estrutura psíquica dessa mesma personalidade dividida em subconsciente, consciente e superconsciente. Mas sobre isso iremos tratar em um próximo vídeo. Iremos fazer um vídeo só para tratar deste tema, fazendo inclusive uma análise da obra Princípios de uma Nova Ética, de Ubaldi, onde poderemos explicar melhor como o subconsciente gera um modelo de ética baseado em uma ação instintiva, semelhante aos animais, aos quais agem cega e mecanicamente, sem entender o que fazem e apenas repetindo e imitando o que fazem os outros. Como no nível do consciente gera uma ética em uma forma mental mais complexa e racional, onde nós agimos através do intelecto, o que implica pensar, refletir, analisar e não apenas imitar, como através do superconsciente, que é do domínio da intuição, podemos pensar em novas qualidades, cujas ações são atividades que não são nem orientadas pelas ações instintivas do subconsciente animal e nem atividades baseadas nas regras exteriores e formais da razão. Se você ficou curioso ou curiosa para conhecer um pouco mais sobre a ética de Ubaldi e a ética dos filósofos que nós apresentamos ao longo do nosso vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho das notificações para receber novas mensagens de quando nós postarmos nossos próximos vídeos, porque nós iremos postar não apenas estes, mas vários outros vídeos. É sempre importante fazer uma análise sobre como a ética está presente na nossa vida.
E no nosso contexto atual, em meio a tantos problemas e crises sociais e globais, o ser humano ele precisa estar consciente de que ele deve adotar uma postura condizente para que a gente possa pensar e trabalhar em prol da melhoria da nossa sociedade. Até a próxima!